Dizem que o caminho para o inferno está pavimentado com boas intenções. O meu estava pavimentado com um panfleto, um grupo de mulheres apoiando mulheres, que eu incentivei minha esposa a explorar. Eu pensava que estava sendo um marido compreensivo, ajudando Mônica a encontrar sua comunidade depois da nossa mudança. Em vez disso, eu estava assinando a sentença de morte do nosso casamento. Em apenas 3 meses, aquele grupo transformou minha dedicada companheira em uma estranha mimada que declarou que não cumpriria mais nenhuma obrigação enquanto vivia inteiramente às minhas custas. Mal sabia ela que, ao anunciar sua libertação da nossa parceria, também me dava a liberdade de lhe dar a lição mais brutal sobre consequências que ela jamais aprenderia. Há 6 anos, Mônica e eu fizemos o que achávamos ser um acordo sensato. Não estávamos tentando recriar uma fantasia dos anos 50. Estávamos sendo práticos. Minha carreira de engenheiro civil estava em uma trajetória promissora, e ela cuidaria da nossa vida doméstica enquanto construíamos nosso futuro juntos. O plano era formar uma família eventualmente. Mas primeiro, precisávamos de estabilidade. Aqueles primeiros anos foram realmente bons. Eu chegava em casa depois de jornadas de trabalho de 10 horas e encontrava Mônica transformada em nosso modesto apartamento de 3 quartos, um lugar onde eu queria estar. Ela tinha um talento especial para a organização, para criar espaços que fossem ao mesmo tempo funcionais e acolhedores. Nunca me ressenti das longas horas no escritório porque sabia que voltava para casa e encontrava algo pelo qual valia a pena trabalhar. Nossas noites tinham um ritmo agradável. Jantávamos juntas no balcão da cozinha, conversando sobre o nosso dia. Ela me contava sobre o novo sistema de armazenamento que havia implementado na garagem ou a receita que havia aperfeiçoado. Eu compartilhava histórias sobre cálculos estruturais ou clientes difíceis. Planejávamos as férias que tiraríamos um dia, as reformas que faríamos eventualmente, os filhos que criaríamos quando chegasse a hora certa. Havia equilíbrio entre nós, responsabilidades diferentes, mas investimento igual. As pessoas poderiam julgar nosso arranjo, chamá-lo de antiquado, mas Mônica tinha autonomia. Ela tinha sua própria conta bancária com acesso aos nossos fundos. Ela tomava as decisões sobre a casa. Éramos iguais com papéis diferentes. Mais importante ainda, ela nunca expressou insatisfação com a nossa situação. Em 6 anos, nenhuma vez ela disse: "David, eu quero algo diferente." Eu teria escutado se ela tivesse dito. Há 3 meses, Mônica encontrou um folheto no centro comunitário. Mulheres apoiando mulheres dizia: "Encontre sua voz. Recupere seu poder." Ela me mostrou durante o jantar, com os olhos brilhando de interesse. "O que você acha?" perguntou, batendo no papel com entusiasmo. "É nas noites de terça e quinta." "Parece ótimo", respondi, sinceramente. O círculo social de Mônica havia diminuído desde que nos mudamos por causa do meu trabalho. Achei que ela precisava de conexões além do nosso casamento. "Você definitivamente deveria ir." Ela foi à primeira reunião e voltou para casa transformada. Eu nunca tinha visto tão animada, tão energizada. Ela não parava de falar sobre as mulheres que havia conhecido, Jéssica, que administrava um negócio online de sucesso, Amber, que havia se separado recentemente do marido, Diane, a fundadora do grupo, que havia escrito um livro autopublicado chamado Unshackled, Breaking Free from Patriarchal Expectations, desacorrentada, libertando-se das expectativas patriarcais. Lembro-me de ter ficado feliz por ela naquela noite. Lembro-me de pensar: isso é bom para ela. Lembro-me de observar seu rosto enquanto ela descrevia a reunião e sentir um frio na barriga de orgulho por ela estar encontrando algo que a entusiasmava. Eu não fazia ideia de que aquelas reuniões de terça e quinta-feira iriam desmantelar tudo o que tínhamos construído. Se eu soubesse o que estavam ensinando a ela, no que estavam transformando-a, eu teria incendiado aquele centro comunitário. A mudança foi gradual, como observar alguém se tornar viciado em uma substância. Primeiro você percebe as pequenas mudanças, coisas que você consegue explicar. Então, um dia, você olha para a pessoa e percebe que está vendo uma pessoa completamente diferente. Tudo começou com o vocabulário dela. Novas palavras começaram a se infiltrar em nossas conversas do dia a dia. Patriarcado apareceu primeiro, depois trabalho emocional. Opressão sistêmica veio logo em seguida. "Você sabia", ela disse certa noite, colocando macarrão no prato, "que as mulheres fazem, em média, 4 horas a mais de trabalho doméstico não remunerado por dia do que os homens. É fascinante como a sociedade nos condiciona a aceitar nossa própria exploração." No início, eu me envolvi, genuinamente interessada em sua perspectiva. Fiz perguntas. Eu ouvi as respostas dela. Cheguei até a ler alguns dos artigos que ela me encaminhava de sites feministas. Mas algo parecia estranho nessas conversas.
Não eram trocas de ideias. Eram recitações. Mônica não compartilhava pensamentos que havia desenvolvido. Ela repetia roteiros que lhe haviam sido dados. O celular dela se tornou uma extensão do seu corpo. Notificações constantes, rolagem infinita. O grupo privado do Facebook a consumia. Ela me mostrava memes sobre se libertar e reconhecer o próprio valor. Lia para mim posts de mulheres que comemoravam o fim de casamentos que não lhes faziam bem. Ela começou a comparar nosso relacionamento desfavoravelmente a uma utopia feminista onde homens e mulheres contribuíam exatamente da mesma forma em todas as esferas, simultaneamente. Percebi que ela havia parado de perguntar sobre o meu dia, de se importar com o estresse que eu estava sofrendo no trabalho. Quando mencionei a pressão de um prazo de entrega de um projeto que se aproximava, ela insinuou que eu estava buscando apoio emocional dela, como se interessar pela vida do cônjuge fosse alguma forma de exploração. Os encontros do grupo se expandiram para além das terças e quintas, café com Jéssica aos sábados, videochamadas com Ember até altas horas da noite, brunches com todo o grupo aos domingos. Essas mulheres que ela conhecia há apenas algumas semanas, tornaram-se seu mundo inteiro. Diane diz, e Jéssica pensa precediam cada opinião que ela expressava. Reprimi meu crescente desconforto. Era uma fase. Disse a mim mesma que ela estava explorando novas ideias, se descobrindo. Isso é saudável. Mas a sensação incômoda persistia. Não eram apenas novos interesses. Estavam substituindo toda a sua personalidade. Certa noite, ela chegou em casa particularmente agitada depois de uma reunião. Andava de um lado para o outro na sala, reclamando do marido de outra integrante. Ele controla todas as finanças, esbravejou, gesticulando freneticamente com as mãos. Ele a obriga a pedir permissão para cada compra. É abuso financeiro, pura e simplesmente. Espere, eu disse cautelosamente. Não é da Melissa que você está falando? Daquela que não trabalha. E daí? Mônica retrucou, virando-se bruscamente para mim. Então, se ela não ganha dinheiro, não é razoável que o marido administre as finanças? Como isso é abuso? Perguntei, tentando manter um tom neutro. A expressão de Mônica endureceu. Dinheiro não é tudo, David. As mulheres contribuem de maneiras que não podem ser medidas em salários, declarou ela, como se estivesse recitando um manifesto. Seu tom me causou arrepios. A mulher que proferia aquelas palavras não era minha esposa. Era uma marionete, controlada por outra pessoa. Eu deveria ter previsto. Os sinais estavam todos lá. Mas quando alguém que você ama está se afogando em ideologia, você não percebe que está se afogando. Você pensa que está aprendendo a nadar. Eu estava errado. No dia em que tudo mudou, cheguei em casa mais tarde do que o habitual. Uma inspeção que deveria ter levado 2 horas se estendeu para 6 quando descobrimos problemas estruturais que precisavam de atenção imediata. Liguei para Mônica para avisá-la, mas ela não atendeu. Tentei não tirar conclusões precipitadas. Quando finalmente entrei pela porta da frente, meus ombros doíam de tensão, meus olhos ardiam de tanto olhar para as plantas e meu estômago roncava por ter pulado o almoço. Tudo o que eu queria era me jogar no sofá com uma cerveja, talvez pedir comida para a viagem e relaxar com a minha esposa. Em vez disso, encontrei Mônica sentada à mesa da cozinha, com o laptop aberto e os braços cruzados. Sua expressão era uma que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de retidão e excitação mal contida, como alguém prestes a dar uma notícia que ensaiou por dias. Precisamos conversar, anunciou ela, erguendo levemente o queixo. Larguei minha bolsa, agora atento à tensão no ar. O que está acontecendo? Perguntei, cansado. Tenho pensado muito, disse ela com uma voz estranhamente formal. Sobre o nosso casamento, sobre o meu papel nele. Ela fechou o laptop deliberadamente. Acabou a minha cozinha. Acabou a minha limpeza. Acabou a minha lavagem de roupa. De agora em diante, só vou cuidar das minhas próprias necessidades. Olhei para ela, certo de que tinha entendido errado. O que? Questionei, com incredulidade evidente na voz. Eu não sou sua empregada, David, afirmou ela, com um tom ensaiado e inconfundível. Agora, eu tive um despertar feminista. Percebi que tenho trabalhado como doméstica sem receber nada enquanto você tem uma carreira e uma identidade fora desta casa. O absurdo da afirmação, depois de 6 anos do nosso acordo, me enfureceu. Você está falando sério? Tínhamos um acordo, Mônica. Você administra a casa. Eu ganho o dinheiro, lembrei-a, lutando para manter a voz calma. Dinheiro não é tudo, respondeu ela, repetindo exatamente a mesma frase que usará sobre o marido de Melissa. Você acha que só porque paga as contas, você é dona de mim? Eu acho que porque eu pago as contas, você não precisa trabalhar. Minha voz se elevou, apesar dos meus esforços para manter a calma.
Eu acho que, como eu sustento a casa inteira, o mínimo que você pode fazer é cumprir a sua parte. A minha parte? Sua voz transbordava indignação. Você quer dizer cozinhar e limpar? A carga mental de administrar a casa, o trabalho emocional de manter nossa agenda social. Essa não é a minha parte. Isso é servidão doméstica não remunerada que a sociedade condicionou as mulheres a aceitar. A sociedade não te condicionou a aceitar nada. Retruquei. Tivemos uma conversa há 6 anos. Tomamos essa decisão juntas. Você estava feliz com isso até aquelas mulheres entrarem na sua cabeça. Aquelas mulheres me abriram os olhos. Ela rebateu, erguendo o queixo. Agora eu entendo o meu valor. O seu valor? As palavras me pareceram particularmente irônicas. O que exatamente você contribui, Mônica, se não a administração da casa? Qual é o seu valor para esta parceria? Desafiei. Sua resposta me surpreendeu pela audácia. Minha presença, minha companhia, meu trabalho emocional, declarou ela como se estivesse dizendo o óbvio. Eu ri sem conseguir me conter. Sua presença, essa é a sua contribuição. Enquanto isso, eu trabalho 50 horas por semana para pagar esta casa, o carro que você dirige, a comida que você come, as roupas que você veste, as férias que tiramos, o plano de saúde que te cobre, mas claro, sua presença é uma contribuição igual. Você está provando meu ponto, disse ela friamente. Acha que dinheiro te torna superior? Acho que dinheiro paga a hipoteca, retruquei. Acho que dinheiro mantém as luzes acesas. Acho que dinheiro te dá o luxo de passar seus dias como quiser enquanto eu me mato de trabalhar. E agora você está me dizendo que nem vai cuidar das tarefas domésticas básicas que combinamos que você faria. Isso mesmo, confirmou ela com um pequeno sorriso de satisfação, como se tivesse ganhado alguma coisa. De agora em diante, cada um cuida das suas próprias necessidades. Igualdade. Encarei-a, algo se cristalizando na minha mente. Isso não era uma fase. Não era uma fase ruim. Era minha esposa encerrando unilateralmente nossa parceria, enquanto esperava continuar desfrutando de todos os seus benefícios. Ela não era mais minha parceira. Era um parasita com boa imagem. Tudo bem, disse finalmente em voz baixa. Se é assim que você quer. Ela pareceu surpresa com minha aceitação calma, talvez esperando que eu implorasse ou discutisse mais. Em vez disso, passei por ela, fui até a geladeira, peguei uma cerveja e subi para tomar banho. Enquanto a água quente lavava a atenção do dia, minha mente se tornou fria e calculista. Se Mônica queria viver como se não fossemos casados, eu lhe daria exatamente o que ela pedia, mas nos meus termos, não nos dela. Ela pensou que tinha me encurralado e que eu teria que ceder ou implorar para que ela reconsiderasse. Ela não fazia ideia de que tinha acabado de me dar permissão para ir embora sem culpa, e eu ia garantir que ela nunca visse isso acontecer. Na manhã seguinte, disse a Mônica que não estava me sentindo bem e que trabalharia de casa. No momento em que ela saiu para o encontro com Jéssica, fiz minha primeira ligação. O escritório de Richard Paulson era exatamente o que eu precisava. Discreto, experiente e totalmente imparcial em relação ao casamento. O próprio advogado era um homem de cabelos grisalhos com óculos de leitura e um nariz adunco. Ele ouviu sem interromper enquanto eu explicava a situação. Deixe-me ver se entendi corretamente, disse ele quando terminei. Sua esposa abandonou voluntariamente suas obrigações domésticas, mas espera continuar desfrutando dos benefícios financeiros do casamento. Não há filhos envolvidos. A casa está apenas em seu nome e vocês assinaram um acordo pré-nupcial. Isso mesmo, confirmei. Mônica nunca trabalhou durante nosso casamento por mútuo acordo, mas agora se recusa a contribuir de qualquer forma. Ele assentiu fazendo anotações. E você quer o divórcio? Ele afirmou com naturalidade. Quero opções, respondi cautelosamente. Senhor Mitchell, em meus 30 anos de prática, vi essa situação mais vezes do que o senhor imagina. Os detalhes variam, mas a essência é a mesma. Um dos cônjuges decide mudar os termos unilateralmente e fica surpreso quando o outro se opõe. Ele se inclinou para a frente. Seu caso é simples. Sem filhos, não há disputa pela guarda. A casa em seu nome significa que não há disputa de propriedade. O acordo pré-nupcial significa exposição financeira limitada. Poderíamos resolver isso em 60 dias, se não houver contestação. Autorizei-o a preparar a documentação, mas pedi que aguardasse antes de notificar Mônica. Eu queria tudo perfeito, hermético, sem nenhuma possibilidade de ela se defender. Mais importante, eu queria que ela vivenciasse exatamente o que havia pedido: um casamento de fachada. Nos 2 meses seguintes, Mônica e eu vivemos como colegas de quarto hostis. Ela cozinhava porções individuais, lavava roupa só para uma pessoa e limpava apenas os seus espaços. Eu a imitava à risca.
Pedia comida para a viagem, usava uma lavanderia automática na rua para lavar minhas roupas e mantinha meus espaços impecáveis, enquanto ignorava os espaços compartilhados. Nossa casa se dividiu geograficamente. O banheiro dela, o meu banheiro, o lado dela do armário, o meu lado. A cozinha se tornou um território disputado, onde preparávamos refeições separadas em horários diferentes. Nos cruzávamos como fantasmas, mantendo uma polidez superficial que tornava a distância entre nós ainda mais evidente. Observei as reações de Mônica mudarem. Na primeira semana, ela estava presunçosa, triunfante. Passava horas no celular, sem dúvida contando ao seu grupo de apoio como havia estabelecido limites e se recusado a ser explorada. Mas com o passar das semanas, notei que a presunção foi desaparecendo. Ela começou a perceber que eu estava realmente bem sem ela. Eu não implorava para que ela reconsiderasse. Eu não discutia. Eu nem sequer demonstrava incômodo. Eu simplesmente vivia minha vida, trabalhava, ia à academia, encontrava amigos que eu havia negligenciado. Sua estratégia de poder não havia produzido a reação esperada. Na sexta semana, Mônica começou a testar o terreno. Ela cozinhava mais e casualmente oferecia: fiz muita massa. Você pode comer um pouco se quiser. Não, obrigado, eu respondia friamente. Já pedi. Ou então, ela sugeria assistir a alguma coisa juntos. Aquela série que você gosta tem uma nova temporada. Tenho planos para hoje à noite e eu respondia, independentemente de ter ou não. Ou ela tentava puxar assunto. Como foi o trabalho hoje? Bem, eu respondia, sem oferecer mais nada. Cada pequena rejeição era educada, razoável e absolutamente devastadora para ela, que percebia cada vez mais que talvez tivesse se enganado. Eu conseguia ver a confusão em seus olhos, a crescente consciência de que ela havia se encurralado. Ela esperava que eu lutasse por sua contribuição para mostrar o quanto eu precisava dela. Em vez disso, eu estava demonstrando o quão desnecessária ela havia se tornado. Observei tudo isso com uma fria satisfação. Ela achava que tinha vantagem. Ela achava que eu precisava mais dela do que ela de mim. Cada dia que passava provava que ela estava errada. E a cada dia que passava, minha determinação se fortalecia. Este casamento havia acabado. Ela só não sabia disso ainda. Exatamente 62 dias após minha primeira consulta com Paulson, os papéis do divórcio estavam finalizados e prontos para serem entregues. Peguei o envelope no escritório dele a caminho de casa, sentindo o peso nas minhas mãos. Dentro estava o fim do meu casamento, as consequências das escolhas de Mônica e o início da minha liberdade. Passei 2 meses observando-a perceber que havia cometido um erro. Mas ela ainda achava que havia tempo para consertar as coisas. Ela ainda achava que eu a perdoaria. Ela não fazia ideia de que, no momento em que declarou que não seria mais minha esposa, eu já havia decidido que ela não seria nada. Quando cheguei em casa naquela noite, Mônica estava na sala de estar, mexendo no celular como sempre, provavelmente em um grupo de bate-papo com seu coletivo feminista, compartilhando frases inspiradoras sobre empoderamento feminino enquanto não contribuía com nada de valor para o mundo. Ela olhou para cima quando entrei, e notei um leve suavizar em sua expressão. Ela vinha tentando consertar as coisas há semanas, fazendo pequenas investidas que eu sistematicamente rejeitava. Oi, disse ela, desligando o telefone. Como foi seu dia? Atravessei o quarto e estendi o envelope pardo. Mônica, declarei firmemente. Ela o pegou com confusão no rosto. O que é isso? Perguntou, franzindo a testa. Abra, instruí calmamente. Ela tirou os papéis, seus olhos percorrendo a primeira página. Observei a transformação. Da confusão ao choque e ao pânico. Cada emoção invadindo seu rosto em rápida sucessão, sua face perdendo a cor. O que é isso? Sua voz ficou aguda e frenética. Papéis do divórcio? Você não pode estar falando sério? Exclamou ela, olhando para mim com olhos arregalados e incrédulos. Estou falando completamente sério, respondi, mantendo o tom controlado. Os papéis já foram protocolados. Você tem 30 dias para desocupar o imóvel. David, ela disse, segurando os papéis com as mãos trêmulas. Isso é uma loucura. Você não pode simplesmente se divorciar de mim sem nem conversar sobre isso, protestou desesperadamente. Conversamos sobre isso há 2 meses, eu disse calmamente. Você deixou sua posição clara. Declarou que não seria mais minha esposa, apenas alguém que por acaso mora na minha casa. Eu simplesmente acreditei na sua palavra. Não foi isso que eu quis dizer. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Eu estava estabelecendo limites. Eu estava me defendendo, insistiu ela com a voz embargada. Não, você estava terminando nossa parceria. E agora estou oficializando isso, corrigi-a friamente. Eu vou mudar.
O desespero em sua voz teria me comovido antes. Agora não significava nada. Vou voltar a ser como era antes. Vou embora. O grupo. Por favor, David, podemos consertar isso, ela implorou. É tarde demais, eu disse. Você teve 2 meses para mudar de ideia, Mônica. 2 meses em que você me viu me adaptar perfeitamente às suas novas regras. Você achou que eu não percebi você se dando conta do seu erro? Achou que eu não vi você tentando voltar atrás sem perder a pose? Mas nós nos amamos. Ela deu um passo em minha direção, estendendo a mão. Eu recuei, mantendo distância. Não nos amamos, eu disse, a simples verdade daquilo me atingindo em cheio com sua irreversibilidade. Você não me ama, Mônica. Você ama o que eu ofereço. No momento em que seus amigos do Facebook disseram que você merecia mais, você abandonou nosso acordo sem hesitar. Isso não é amor. Seu rosto se contorceu. Por que você está fazendo isso? Sussurrou ela com lágrimas agora correndo livremente. Do que exatamente estou me divorciando? Perguntei. A pergunta que se cristalizou em minha mente meses atrás finalmente saiu em voz alta. Você não é mais minha esposa. Você é apenas uma estranha que mora na minha casa. Você não cozinha para mim. Você não limpa. Você não lava roupa. Você não apoia minha carreira. Você não contribui financeiramente. Você não oferece nenhum apoio emocional. Diga-me, Mônica, que motivo eu teria para continuar casado com você? Ela não tinha resposta. A ficha pareceu cair de vez naquele momento. Ela não tinha nada a oferecer. Ela havia destruído sua única contribuição para o nosso relacionamento e esperava que eu simplesmente aceitasse um novo arranjo indefinidamente. Vou arrumar um emprego, sussurrou ela com a voz quase inaudível. Eu faço qualquer coisa. Por favor, não faça isso. Os papéis já foram entregues, repeti firmemente. Isso vai acontecer. Você precisa arrumar suas coisas e ir embora. Olhei para o telefone que ela havia deixado no sofá. Talvez ligue para suas amigas feministas. Tenho certeza de que elas te acolherão, já que se importam tanto em apoiar mulheres. Mônica começou a soluçar de verdade, seu corpo se encolhendo enquanto afundava no sofá. Eu a observei impassivelmente, sentindo apenas uma fria satisfação. A dinâmica de poder havia se invertido completamente. 2 meses atrás, ela achava que tinha todas as cartas na mão. Agora, ela entendia que estava jogando um jogo que não tinha a menor chance de vencer. Me virei e subi as escadas para o que havia se tornado meu quarto, fechando a porta atrás de mim. Através do chão, eu podia ouvi-la chorando, o som de alguém que acabará de perceber que havia destruído algo insubstituível por sua própria arrogância. Ela tentou de tudo na semana seguinte, lágrimas, raiva, manipulação, bajuladores. Nada disso importava. Eu já havia lamentado esse casamento durante aqueles 2 meses de silêncio. Quando ela percebeu o que havia perdido, eu já estava livre. Na semana seguinte à notificação judicial para Mônica, os papéis se desenrolaram como um suspense psicológico, cada dia trazendo uma nova tática desesperada enquanto ela tentava desfazer o que havia feito. Pronto. Primeiro dia. Ela ficou acampada do lado de fora da porta do meu quarto, alternando entre soluços e súplicas até as 3 horas da manhã. Coloquei tampões de ouvido e dormi profundamente. Segundo dia. Ela tentou usar a raiva, me acusando de crueldade, de tê-la pego de surpresa, de estar punindo-a por ter encontrado sua voz. Respondi com lógica fria. Você terminou nossa parceria. Estou apenas oficializando. Terceiro dia. Ela ameaçou contestar o divórcio, brigar comigo no tribunal, ficar com metade de tudo. Lembrei-a de que ela não tinha dinheiro para um advogado, que a casa estava apenas no meu nome e que nosso acordo pré-nupcial era inabalável. Suas ameaças se dissiparam em mais lágrimas. Quarto dia, a tentativa mais patética. Ela foi tomar café da manhã de lingerie e tentou me seduzir. Eu a ignorei como se ela fosse invisível e saí para o trabalho mais cedo. Então vieram os capangas. Ela ligou para todos que conhecíamos, procurando aliados para me pressionar a reconsiderar. Primeiro minha mãe. David e Mônica me ligou histérica. O que está acontecendo? Perguntou minha mãe quando ligou. Expliquei a situação calmamente, incluindo a declaração de Mônica de que não contribuiria mais com nada para nossa casa. E ela esperava que você continuasse a sustentá-la financeiramente? Perguntou minha mãe, incrédula. Exatamente, confirmei. Bem, disse ela após uma pausa, ela fez a cama. Então, meus amigos, cada conversa seguia o mesmo padrão. Mônica ligou, começavam eles hesitantes. Eu sei, eu reconhecia. O que devo dizer a ela? Perguntavam claramente desconfortáveis. O que vocês quiserem. Já tomei minha decisão, eu respondia firmemente. Sem exceção, respeitaram meus limites.
Alguns haviam observado a transformação de Mônica com crescente preocupação. Outros haviam sido alvo de seus discursos feministas. Nenhum se surpreendeu com o resultado. O mais devastador para Mônica foram seus próprios pais. Eles me ligaram diretamente, querendo minha versão da história. Contei-lhes a verdade nua e crua. Sentimos muito, David, disse o pai dela com a voz carregada de decepção. Nós a alertamos sobre aquele grupo. Vimos nossa filha se tornar alguém que não reconhecíamos. Ela pode vir morar conosco, acrescentou a mãe. Mas dissemos a ela que precisava dar um jeito na vida. Não a sustentaríamos indefinidamente. A humilhação final veio quando Mônica recorreu às suas companheiras do grupo de apoio entre mulheres. Ela pediu para ficar com Jéssica, a empreendedora, depois de sair da minha casa. Esse acordo durou exatamente 2 semanas. Como descobri mais tarde por meio de conhecidos em comum, Jéssica também esperava que Mônica contribuísse. Aluguel, compras de supermercado divididas, tarefas domésticas. Mônica, desempregada e sem qualificação, não podia pagar sua parte e se irritou ao ser solicitada a cuidar das tarefas domésticas. A ironia passou completamente despercebida por ela. Quando Jéssica espalhou a notícia sobre a arrogância de Mônica, outras ofertas de moradia temporária misteriosamente evaporaram. Sem ter para onde ir, Mônica voltou para a casa dos pais em Ohio. Imaginei a humilhação dela. Uma mulher de 32 anos voltando para o quarto da infância, desempregada, divorciada, sem nada a mostrar por 6 anos de casamento, exceto uma dura lição sobre consequências. Enquanto isso, minha vida continuava tranquila. Eu me adaptei a uma nova rotina. Trabalho, academia, jantar com amigos que eu havia negligenciado durante o casamento. Últimos meses. Recuperei espaços em minha casa que haviam sido comprometidos durante nossa Guerra Fria. Dormia na diagonal da minha cama king size. Deixava a louça na pia quando queria. Existia de acordo com meus próprios ritmos, sem a tensão constante de pisar em ovos perto de uma ideóloga. A paz era indescritível. Eu não tinha percebido o quanto a presença dela pesava sobre mim até que ela se foi. A casa parecia mais leve e mais arejada, como se a partida dela tivesse literalmente purificado o ar. O divórcio foi finalizado 90 dias depois que dei entrada no processo, limpo, simples, sem contestação. Ela não recebeu nada. Sem pensão alimentícia, sem bens, sem segundas chances. O acordo pré-nupcial que ela assinou quando era uma pessoa diferente me salvou de anos de litígio. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente deixar alguém experimentar as consequências naturais de suas escolhas. 6 meses se passaram desde que o divórcio foi finalizado e minha vida encontrou seu ritmo novamente. O trabalho tem sido gratificante. Recebi uma promoção para gerente sênior de projetos no mês passado, supervisionando o desenvolvimento de um novo campus corporativo no centro da cidade. A casa está tranquila, organizada de acordo com minhas preferências, sem a constante radiação de ressentimento que caracterizou aqueles últimos meses com Mônica. Redescobri partes de mim que estavam submersas durante o casamento. Meu interesse por marcenaria, trilhas de fim de semana, leituras sem interrupções, pequenos prazeres que se acumulam em uma vida de tranquila satisfação. Estou saindo com uma pessoa nova há cerca de 2 meses. Emma, uma gerente de projetos que conheci por meio de colegas. Ela tem sua própria carreira, seu próprio apartamento, sua própria identidade consolidada que não depende de validação da internet ou aprovação de grupos. Nosso relacionamento parece equilibrado. Cada um de nós contribui com algo. Cada um de nós respeita a contribuição do outro. Estamos indo devagar, ambos cautelosos após decepções anteriores. Mas o potencial parece genuíno. Através de conexões em comum, ouvi o que aconteceu com Mônica e seu grupo. O grupo Mulheres Apoiando Mulheres se desfez depois que 3 integrantes, incluindo Mônica, se divorciaram em circunstâncias semelhantes. Acontece que declarar que você não contribuirá com nada para uma parceria enquanto espera todos os benefícios não termina bem. Independentemente da perspectiva ideológica, as integrantes restantes se distanciaram, algumas se apegando ainda mais às suas próprias crenças, algumas crenças, outras reconhecendo silenciosamente que alimentavam os piores impulsos umas das outras. 4 meses após o divórcio, Mônica me enviou um longo e-mail. Era surpreendentemente reflexivo, cheio de pedidos de desculpas, admissões de como ela havia sido manipulada e constatações de como o grupo havia distorcido seu pensamento com uma ideologia simplista. Ela disse que agora entendia que havia amadurecido e que gostaria de poder desfazer tudo. O e-mail pareceu sincero. Acredito que ela realmente se arrepende de suas ações.
Nunca respondi, não por crueldade, mas porque simplesmente não há mais nada a dizer. Esse capítulo de nossas vidas está encerrado. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. As pessoas costumam perguntar se agi rápido demais, se deveria ter tentado terapia de casal primeiro. Minha resposta é sempre a mesma. Mônica terminou nosso casamento no momento em que declarou que não cumpriria suas responsabilidades enquanto vivesse às minhas custas. Eu apenas oficializei a separação. Casamento é uma parceria, contribuição mútua, respeito e esforço. Ela decidiu unilateralmente que não me devia nada disso. Aprendi que algumas pessoas só valorizam o que têm quando eles percebem que ninguém mais os tolerará. Aprendi que empoderamento sem responsabilidade é apenas egoísmo com uma imagem melhor. Mais importante ainda, aprendi meu próprio valor e que prefiro estar sozinha do que com alguém que me vê apenas como uma fonte de apoio financeiro. Estou em paz com o fim das coisas. Não odeio a Mônica. Nem penso mais muito nela. E isso, percebi, é o fim definitivo de todos. Não me arrependo da minha decisão nem por um segundo. E assim, chegamos ao fim da história de hoje. Foi o que você esperava, ou teve uma reviravolta inesperada? Estou curiosa para saber sua opinião. Compartilhe nos comentários abaixo e vamos conversar. Se esta história te prendeu, não se esqueça de curtir. E se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu, agora é a hora perfeita para se juntar à nossa comunidade. Trago histórias novas e cativantes todos os dias, então clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nada. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.